Está tua filha, Senhor, a irmã Maria. Deus, vem abençoando, meu Deus, que o Senhor derramando a sua graça, o Senhor abençoe ela grandemente, ricamente, Senhor, com esta palavra gloriosa de Deus, o Senhor é grandioso, Deus poderoso, Deus, para poder, meu Deus, amar, abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade, nós estamos na casa do Pai. E aonde o Senhor está a liberdade, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele deixou para o mês de dezembro, a unidade para nos abençoar, para nós estarmos, plantando. E eu queria convidar você, Efésios 2. Aleluia. Nós vamos ler a partir, vamos ler já do 11 para entendermos melhor. Diz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Amém? Amém. Efésios 2, 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentis na carne, chamados circuncisão por aquele que se intitularam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, que antes estavas longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Agora eu quero que você leia comigo o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Gostaria de repetir o versículo 20, olha que interessante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém? Bom, irmãos, ouvi falar um pouco sobre unidade, amor e unidade, a gente fica, nossa, de novo, ai, eu vou falar sobre isso, que coisa chata. Mas hoje em casa, meditando, eu vi o quanto, irmãos, é importante o amor e a unidade. Porque o amor e a unidade é em todo lugar. Se você não tiver amor e não tiver unidade, você não vive na sociedade. Porque tudo precisa de amor e precisa do quê? De unidade. Amém. Nós vamos ver que o quê? Até um time no trabalho. Se você não tiver amor, você não tiver o quê? Ali, uma unidade, começa a dar problema. Você não vai ficar legal ali. Vai ter um bom desempenho. Verdade. Então, unidade, nós precisamos entender que é uma ação coletiva. Então, unidade é uma ação coletiva.
que tem de um único objetivo, que é o quê? A união, a integração. Interessante, né? Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, mas o que isso tem a ver comigo? Se eu sou a igreja do Senhor, então quer dizer assim, eu tenho que contribuir para isso, para essa integração e para essa unidade. Na unidade não significa que todos são iguais. Cada um tem as suas diferenças. Mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto na mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para cumprimentos de metas estabelecidas pela liderança ou o coletivo. Olha que interessante, irmãos. Então quer dizer assim, sozinho você não vai. Você precisa o quê? Vamos usar o que agora a gente está na Copa do Mundo. Vamos usar o time brasileiro. Só foi chamado os melhores. Os que estão o quê? Ali na mídia, tudo. Mas o que acontece? Não adianta o individualismo. Porque individualismo gera só o quê? O troféu para cada um. Cada um é galardoado. Esse daqui foi o melhor, não sei o quê. Mas o resultado no final do jogo precisa do quê? Do coletivo. Precisa do quê? De um todo. Então quer dizer assim, não adianta só cada um ser bom. Precisa todos estarem o quê? Na mesma visão. Precisam todos estar o quê? Na mesma sintonia, no mesmo propósito. Porque senão vamos. A gente viu o último jogo do Brasil. São excelentes profissionais, mas eles estavam perdidos. Cada um querendo fazer o que está na nossa cabeça. E a gente viu que o quê? Perdeu. Aí o que eles acharam? Não, a gente vai conseguir um gol. Deus foi misericordioso. Mas o que eles fizeram? Subestimaram o adversário. E quantas vezes nós, irmãos, a gente está vencendo, Deus está dando vitória, e a gente subestima o adversário. Aí o adversário vem passar e nos dá uma rasteira. Aí você fala, nossa, mas Deus falou. Aí a gente começa até a questionar, né? Nossa, mas Deus nos ordenou para falar comigo e não aconteceu. Não era de Deus. Mas não é, irmãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele derrama sobre mim e sobre você uma palavra. Mas para o cumprimento dela, precisa de algumas coisas. E uma das coisas que precisamos é isso que o Senhor quer. Aqui nós vemos que o quê? Nós estávamos separados de Deus. Aqui nós vemos no começo. Mas o que acontece? O Senhor, Ele veio para fazer nós nos tornarmos um. Amém. Então nós somos um. Unidade é um assunto muito sério. Unidade é um assunto tão importante para Deus que Jesus, antes de ser crucificado, passou um longo tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por nós para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade. Olha que interessante. Nos tornamos um só com Cristo, um só, uns com os outros. Jesus disse o que nós cantamos hoje. Vamos abrir lá, João 17. Nós já louvamos hoje, mas vamos lembrar que João 17, 21, ele fala para nós. Glória a Deus. João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então quer dizer aqui, irmãos, é o que a gente cantou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos
importante. Então a gente fala assim, nossa, mas a unidade não é importante. É, queridos, porque senão o mundo não vai acreditar naquilo que o Senhor Jesus veio para resgatar a humanidade. Também em Gênesis 11, 9, nós vimos que a unidade atrai a atenção de Deus, que o povo unido nada se torna impossível. Gênesis 11, 9, nós não vamos ler agora, mas ali fala sobre a Torre de Babel. Ali todo mundo tinha uma linguagem, eles se comunicaram e eles construíram uma torre gigante porque eles queriam chegar lá no céu. Então a gente vê que o povo unido, irmãos, consegue todas as coisas. Porque mas o que acontece? Assim, mas irmã, isso é tão importante, tudo. E por que nós temos essa dificuldade? Eclesiastes 4:12, antes da gente entrar nessa parte, vamos lá em Eclesiastes, que é muito interessante esse versículo. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Lembra que a irmã Adriana, que as mulheres vão lembrar, ela trouxe os gravetinhos, deu para cada, quebrou? Quando está junto. É isso que é a unidade. Então, assim, irmãos, é importante, porque nós vamos ver que sozinho, nossa querida, a gente vai ser presa fácil com o inimigo. Agora, se nós estamos unidos, juntos, vai ser mais difícil. É igual lá no dia do gol que eles tomaram no Brasil. Se não tivesse todo mundo ali atrás, seria mais difícil do outro time fazer gol. Mas o que acontece? Só estava 1, 2, um de um lado, o outro lá e o goleiro lá, coitado. Agora, se todo mundo estivesse ali na frente, fechando ali, ajudando o goleiro, talvez aquela bola não entraria. Seria mais difícil do adversário fazer entrar a bola no gol. E é exatamente isso, irmãos, que nós temos que entender. Que quando nós estamos unidos, o diabo ele não vai ter poder de trabalhar, porque estamos juntos. Aleluia. Também eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado beber um só Espírito. Então aqui, irmãos, a gente já vê que o quê? Fala mais uma vez sobre a unidade. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que desceu lá no antepassado dos nossos irmãos, que já não estão entre nós. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre você. É o mesmo Espírito que vai ser derramado sobre aqueles que virão na próxima geração. É esse mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito é que nos vivifica. Olha que interessante, irmãos. É um só, então não tem essa Espírito da gente. Por isso que ela é mais avivada, ela é mais animada. Ah, eu sou mais animada que o outro Espírito. Não, irmãos, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. E nós vamos ver que na unidade, o que acontece? Atrai as bênçãos. Porque quando o Espírito Santo ele veio ali em Pentecoste, não estava somente uma pessoa sozinha. Lá na casa dele, estou na minha casa mesmo, estou orando. Deus está me vendo, Deus te vê, irmãos, em qualquer lugar. Mas é importante a unidade. Estava, para os Deus disse em Atos 2, ali que estava todo o povo reunido.
Porque sabe o que acontece, irmãos? Mateus 12, você pode ir lá? Mateus 12, 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino que dividido, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o que acontece? Os pastores e mães estão difíceis por isso. Porque o inimigo, ele sabe que o que? Um reino dividido é a vazão que ele precisa, a legalidade que ele precisa para ele agir. E é isso que acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, no nosso ministério. Porque quando começamos um reino dividido contra o quê? Não é contra os outros, é contra a si mesmo. O que ele fala? Começa a ficar deserto. Começa a florescer. Sabe o que acontece lá no seu emprego? Quando tem aquela pessoa que já não é mais com a sua ideia, você fala assim: vamos terminar aqui para nós ir mais cedo. Aí o cara pega e nem liga o que você está falando, vai pro banheiro, não ouve, aí quer te prejudicar, faz as coisas. O que acontece? Divisão, reino dividido. E aí o que acontece? Não vai dar bom, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, irmãos. Porque quando a gente não está na mesma visão, na mesma unidade, dá ruim. Esses dias eu achei interessante, o Thiago pegou e falou que ele chegou lá para uma pessoa passar o turno, falou para uma pessoa: ó, fulano, isso aqui, tá. O que o cara fez? Não falou. O que ele falou diferente. E aí depois, Thiago não fez serviço? O que é isso, irmãos? Reino dividido. Então, reino dividido é em todo lugar. É na sua casa, é no seu emprego, é no ministério, é na igreja. Por isso que o inimigo ele luta, porque ele sabe que se estiver dividido, não tem bênção. Não vai florescer. Não vai colher. Você não vai colher. Então ele vai fazer de tudo para que tenha divisão. Ele vai fazer de tudo para que quando você tiver um projeto queimando no seu coração, alguém chega e fala assim: não vai dar certo, não. Vai fazer isso. Mas o que é isso? Reino dividido. Porque quando está unida, a pessoa chega e fala assim: eu vou fazer amanhã, eu vou fazer arroz e feijão. A pessoa fala: vamos, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. O que você precisa? Eu vou descascar o alho. Eu vou aqui, o que você está precisando? É a unidade, irmãos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos andar sozinhos. Nós sempre temos que estar o quê? Em dois. Por quê? Desanimamos, somos humanos. Aí quando você desanima, o outro, vamos. Aí quando o outro acontece, tá correndo, vamos. E se você está sozinho? Quem que vai te levantar? Quem que vai falar: vamos? Irmãos, a unidade, ela é importante. Olha que interessante. Podemos identificar alguns motivos que fazem com que as pessoas deixem de andar em unidade. E uma das coisas é o quê? O egocentrismo. Porque acha que a sua opinião, o seu jeito de fazer é melhor do que o outro. Isso acontece, irmãos, em qualquer lugar. Acontece no casamento, isso acontece no trabalho, isso acontece no nosso ministério, isso acontece em todos os lugares. Às vezes o que acontece? A gente acha que é tudo do nosso jeito. E aí a gente começa o quê? Se esquivar. Né? Porque só eu estou certa, a irmã Neném nunca me escuta. Então, não vou falar mais com a irmã Neném não, porque a irmã Neném não me escuta. Aí eu começo o quê? Cadê a unidade já com ela? Já vai quebrando. Então, irmãos, uma das coisas que o inimigo coloca é isso. Para o quê? Quebrar, para dividir. Outra coisa que o inimigo lhe coloca, que a gente nem percebe, a gente acha que é coisa natural, é o quê? Competição. Querem sempre estar, sabe assim,
irmãos, numa competição, não é todo mundo que vence. Um vai. Ou não? Num time de futebol, entra dois times no campo, vai sair os dois vencedores? Um vai. Por quê? Porque é uma competição. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é o quê? Nós temos o mesmo objetivo. Nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Cada um com as suas habilidades. Um é o centroavante, o outro é o lateral, o outro é o goleiro, mas todos usando as suas habilidades para o quê? Para fazer o gol. É isso que é o quê? O corpo de Cristo. Depois, isso, nossa irmãos, quando eu li isso, eu falei, mas Senhor, existe isso, o Senhor falou, existe. Vamos lá em Judas. É um livro que a gente não gosta de ler muito, né? Mas ele existe. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem Judas. Vamos lá, vamos aprender com Judas. Judas 12 diz assim, ó: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, branqueando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Autopastoreiros não conseguem se abrir para serem ensinados, conduzidos e pastoreados, caminhar juntos, em bando, como ovelha. Fala que essas pessoas que se autopastoreiam, ou seja, que são pastores de si próprias, como Judas, a gente acabou de ler, pastores de si próprios que não se submetem a pastores, não se submetem a pastores e líderes espirituais. São iguais a nuvens sem água e árvores sem raiz. Sabe o que isso significa? São estéreis. Não geram frutos que permanecem. Aí a gente pega e fala assim, mas meu Deus, não está gerando, não está acontecendo. Por quê? Não se submete ao pastoreio. Não se submete à liderança, ao seu líder. Até no emprego. Quando o chefe chega e fala assim, ó, você vai ter que fazer isso. Ah, eu não. Eu vou fazer isso? Não, vou fazer do meu jeito. Que eu sei. Eu estudei. Eu sei. Não o quê? Não tem a humildade de ser o quê? Pastoreado. Ele não consegue ter essa humildade. E isso, irmãos, a gente vê que o quê? Não é o que eu estou falando. A palavra de Deus diz, se agirmos com esses pensamentos, com essa atitude, nós vamos ser o quê? Estéreis. Não vamos dar frutos. Aí depois você pode falar assim, mas o que está acontecendo? Então, nessa noite nós precisamos do que? Nos avaliar. Senhor, como que eu estou em unidade? Como que eu estou? Opressão maligna. Há um espírito maligno atuando nas vidas, em algumas pessoas, para que o quê? Para que ela não entenda a paternidade que tem em Cristo. Sabe aquela pessoa que não entende quem ela é em Jesus? Ah, eu não sou ninguém não. Eu não sou nada não. Deus faz para todo mundo, mas não faz para mim não. Irmãos, um espírito, aquele que estava lá nos apóstolos, é o mesmo espírito que habita em você. Aleluia. É o mesmo espírito que fez lá não ressuscitar. É o mesmo espírito que habita em vós. É esse espírito. É esse espírito que curou o leproso, que Jesus chegou e falou assim, olha, mulher, você está bem, não peques mais. É o mesmo espírito que estava lá naquele dia. Irmãos, é o mesmo espírito. Esse espírito habita dentro de você. Amém. Aleluia.
sozinha e ela está vulnerável. Abre sua Bíblia em Hebreus 10. Olha que interessante, irmãos. Às vezes a gente pensa assim que não, nossa, mas se o Senhor, Ele deixou para a gente aprender isso, é porque Ele quer que a gente viva o avivamento. Amém. Aleluia. O Senhor, Ele quer que para vivermos esse avivamento, nós precisamos estar em unidade. Amém. Quem achou Hebreus 10? Amém. Quem pode ler para nós 10, 24 e 25? Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, irmãos, nós precisamos o quê? Estar em unidade. Precisamos estar em unidade. A gente canta, né? Um hino que fala assim, que nós precisamos ter unidade entre nós e Deus, né? E às vezes nós não temos. Por quê, irmãos? Se eu não tenho unidade com a pessoa que está do meu lado, como que eu vou ter unidade com Deus que eu não vejo? A Bíblia diz que eu sou o quê? Mentiroso. Se eu não suporto olhar para Deus, eu não suporto olhar para sua cara. Como que eu vou chegar e olhar para Deus se eu nem sei como que é o rosto de Cristo? Eu não sei se Jesus é branco, se o cabelo dele é grisalho, igual o pessoal fala, se o olho dele é verde, azul ou preto. Se eu não suporto aqui na terra as pessoas, como que eu vou pegar e falar assim, não, eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Irmãos, às vezes a gente finge que está, né? E hoje Deus está nos mostrando que é noite para a gente analisar e ver como que estamos andando em unidade. Glória a Deus. Se formos um com o Senhor, com o Espírito de Deus, o seu reino estará em primeiro lugar na nossa vida. Sendo assim, não teremos dificuldade de viver e praticar a tua palavra. Não teremos dificuldade de ser fiel, de fugir do pecado, de ser submisso e nos esforçar para dar fruto. Olha que interessante, irmãos. Se eu sou submissa ao Senhor, eu não vou ter esses problemas. Porque o que acontece? Tudo que eu for fazer, eu estou o quê? Servindo. Aleluia! Glória a Deus! Servindo. A irmã Sinara está ali na porta, ela está servindo. Ela está o quê? Ela está servindo o corpo. Ela está ajudando o corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. E quando estamos em unidade, irmãos, como eu acabei de citar aqui em cima, é interessante por quê? Porque tem credibilidade. Vocês vão querer comprar numa loja que é mal falada? Vocês vão querer ir num restaurante que o pessoal fala mal? Ai, a comida é ruim, viu? Ai, essa comida não é boa. Vocês vão querer ir lá? É isso que acontece com o reino de Deus. Quando o ambiente, a gente vive num ambiente que as pessoas criticam, que falam das coisas, o que acontece? As pessoas não vão querer vir, não vão se aproveitar, porque elas vão dizer, ai, esse Jesus é ruim. Não, o pessoal só reclama, tá só ruim lá, só tá ruim. Ah, não vou querer não. Eu não vou querer ir, não vou querer participar. Mas aqui, o que ele fala? Quando nós estamos em unidade. Ah, queridos. Nós já não precisamos nem estar no Facebook, né? As pessoas já começam uns aos outros, igual no ano passado. Ó, ali tá a rua, tem um negócio que é bom, hein? Aí o outro fala, eu fui lá comer, é bom mesmo. Aí o outro vai e fala, e assim vai. E é assim, irmãos, que Deus nos chamou para nós propagarmos o reino de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhum de nós é uma unidade independente. Não somos uma instituição impessoal. Nossa relação é de alinhamento e de aliança. Não há espaço para quebra de aliança. Assim Deus renova suas bênçãos e
inimigo ele entra. E eu quero dizer algo para vocês. Vocês sabiam que o diabo ele se une para te destruir? O diabo ele se une. Ele une a equipe dele e fala assim: olha, eu vou esperar a Simone dar uma rasteira nela. Vamos ali, vamos colocar de olho aqui, vamos cercar. Porque a palavra de Deus diz que há uma nuvem. O inimigo fica te olhando lá assim: ah, vou esperar aqui. Mas está lá orando, né? Ah, agora eu não posso. Aí ele vai para trás. Aí daqui a pouco ele deixa eu ver de novo. Agora dou a brecha, agora que eu vou. Aí a hora que ele entra, quando você vê, eu caio, puf, já foi. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque a unidade, ela une propósito. E é isso que vem a bênção. Porque cada um de vocês tem um chamado. E como nós lemos na palavra de Deus, nós vamos unindo. Um vem, canta um salmo. O outro vem, traz um testemunho. O outro vem e assim, sabe, querido? A igreja vai sentindo no poder de Deus. Todos são usados, porque todos são importantes. E aí a gente não vai ter aquela coisa: ai, mas ó, um está fazendo mais, outro não. Todos vão trabalhar igual. Unidade. E sabe o que é interessante, irmãos? Para finalizar, eu estava em casa, eu estava pensando. Quando nós estamos em família, não tem competição, não. Trica, você compete com o Van? Irmã Cleo, você compete com o seu marido? Não há. Em família não há. Quando nós estamos em família, não tem competição. Ah, eu vou ganhar mais que você. Ah, eu vou trabalhar porque eu vou ganhar mais que você, viu? Nossa, vai ficar para trás. Eu vou fazer isso. Não tem isso. A gente o quê? A gente cuida um do outro. A gente o quê? Toma a dor do outro. Não é assim, irmãos? Em família? Não é assim, irmão? Ou presbítero Valdir? Se alguém levanta uma algo da sua família, o que você faz? Você já se posiciona. Opa! Ó, aqui não. Não é assim, irmãos? Nós somos o quê? Nós somos família. Amém. Nós defendemos uma bandeira. Que não é só, nós temos igreja Sião, mas no reino do céu existe apenas uma bandeira. Que é a igreja que vai entrar no céu, é apenas uma. Aleluia. E é essa que nós precisamos defender, irmãos. Eu preciso defender a minha casa, a minha família. Nós somos a família de Cristo. Eu preciso defender a irmã Nenê precisa me defender. E assim sucessivamente, porque nós somos um corpo. Nós somos uma família. Se você enganhada, mexeu comigo também, porque nós somos o mesmo corpo. Nós estamos na mesma família. E nós temos que guerrear juntos, queridos. Isso é unidade. Isso é nós guerrearmos. Isso é a gente se posicionar. A gente chegando aqui, não. Não é assim, nada. Vai guerrear na sua família dos seus irmãos. Nós somos uma família. Nós somos irmãos. Nós temos o mesmo propósito de todos um dia morar no céu. Que nós possamos sair daqui nessa noite, trazendo isso nos nossos corações. Os discípulos que se unem com os seus pastores, com os seus líderes, no mesmo propósito, na mesma linguagem, na mesma visão, no mesmo sonho, o resultado é crescimento, conquista em todas as áreas, em todos os níveis. Unidade também, que é interessante, a palavra de Deus diz que devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. Depois em casa você lê Colossenses 3, 23, Efésios 6, 5, 9. Enfim, a unidade é um propósito de Deus para o seu povo, pois ele é o general de dois exércitos, o general celestial, formado pelos anjos, arcanjos e querubim, e o exército terreno, formado pela igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia. E no exército, todos os soldados e pelotões marcham uníssimo, um só homem, no mesmo compasso e na mesma direção. Glória a Deus.
Se na hora que está treinando não fizer gol, já chega lá, não é assim? Os homens aí já serviu? É isso, irmãos, que nós temos que entender. Aleluia. Nós somos todos um. Glória. Nós somos um. Você vai dizer isso? Nós somos um. Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos todos batizados no mesmo Espírito. Lembre disso. Saia daqui crendo que você não recebeu um Espírito qualquer. Você recebeu um Espírito que tem o poder de ressuscitar mortos. Amém. Você tem o poder de fazer igual. Irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Certa feita tinha um lugar que estava assim, ó, olhava para ele e não via nada. Santo Deus. Não viam nada. E aí chegou um homem lá e começou a profetizar sobre o vale. O vale de ossos secos. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. E esse Espírito que está sobre você, esse Espírito que está sobre a sua casa, esse Espírito que está sobre a sua vida. E nós vamos esse Espírito. Oh Senhor, nós queremos chegar no céu, Pai, com esse Espírito do Senhor, Pai, de poder a sua ligação. Mas que o Senhor deixa a obra, que o Senhor envia o Consolador, o Espírito da verdade, amém, que nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, amém, que nos ajuda, Senhor, que nos auxilia, Pai, nas batalhas, oh Senhor, aqui está o exército do Senhor, o exército forte, comprado com sangue, Senhor, aqui está, Senhor, os seus filhos, Senhor, Pai, que eles possam sair daqui fortalecidos, encorajados, Senhor, Espírito Santo, renovados, Pai, para Deus o que glória, que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, Pai querido, desde agora, Senhor, Pai, conhecendo a tua palavra e praticando, Senhor, para que possamos, Senhor, colher cada fruto, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, e as palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Graça a paz, amém? Que Deus abençoe a sua irmã Marley. Palavra maravilhosa. Deus continue usando